As coisas aconteciam com alguma explicação, com alguma explicação. Ciúmes, crime. Esse é um assunto bastante em vigor. Hoje em dia, tem canais específicos, movimentos específicos, jogando meninos contra meninas o tempo todo. E não é à toa, não é sem propósito. Aconteceu um caso pensado em algum momento. É muito fácil lidar com a estrutura social num nível psicológico emocional das pessoas. Se colocam sementinhas de ideias, como quem não quer nada, entre os jovens, e logo aquilo se transforma num monte de ervas daninhas e florestas tropicais, florestas atlânticas, que mudam, alteram o habitat natural dos seres humanos, o habitat natural, psicológico, emocional da então colônia humana de mentes protozoáricas. Entenda, é bastante fácil manipular o mundo, porque as energias em vigor são muito brutais, muito elementares, muito profundas, terrestres, ardentes, raiva e sexo. O amor é uma coisa bastante sutil, tem tudo a ver com meditação, cultura zen, autoconhecimento, eu interior, coração, alma, confiança. Você entende que essas qualidades são muito frágeis? E não tem nada a ver com esta fúria animalesca que se promove e cresce entre as mentes, entre os gêneros. É muito fácil corromper a humanidade. Se existe ciúme e consequências trágicas deste ciúme, o ciúme não é a causa principal. A causa principal é a falta de amor, a falta de se apaixonar por alguém, amar alguém, gostar de alguém. Simples assim, coisa bem simples, coisa bem ingênua, inocente. Gostar, amar, se apaixonar. Quando o amor existe, ele é como uma borboleta, frágil, bonita, rara. Ela aparece sobre essa floresta de raiva e de sexo. Ela aparece, ela flutua. Ela vem lá do mundo interior, lá do divino. E quando não há confiança, ela vai embora. Não é assim que as borboletas são? Elas pousam. Qualquer movimento estranho no ambiente, ela vai embora. Ela só fica onde ela se sente confiante. Está faltando amor. Meditação, cultura zen. Antes de continuar, quero dizer que aqui na descrição nós temos mais sobre cultura zen, que a Mantra Cultural tem seus produtos tanto digitais quanto presenciais, produtos artísticos, principalmente, shows, programas educativos. Tem outros livros meus, outros vídeos, explicando cultura zen de uma maneira mais progressiva, por assim dizer. E também podemos conversar pessoalmente, links todos aqui na descrição. Muito bem. Se não existe essa borboleta divina flutuando ao seu redor, ou se você mesmo não cultiva o seu jardim para atrair essas borboletas, ou se você mesmo não se sente nenhuma borboleta, e não estou falando de fantasias, estou falando de poesia, de metáfora, de religião, de meditação de amor. Se você não sente essa borboleta no ar, então você vive na selva, ainda, simplesmente na selva. É desta selva de sexo e de raiva, entenda, as emoções, as entranhas mais profundas do corpo humano, sim, e da mente humana.
Entenda isso. As energias mais primitivas, elas estão borbulhando em você. É deste caldeirão que surge a transformação em borboletas, em flores. Mas é preciso inteligência, consciência, autoconhecimento, determinação para isso. É isso que a natureza espera do ser humano, que tem esta capacidade de se transformar, de trazer algo espiritual para o mundo físico, vamos dizer assim, porque é tudo o mesmo mundo, mas o ser humano é capaz de compreender, filtrar, trazer, abrir espaço para o amor acontecer entre todas essas emoções e energias irracionais. Caso isso não aconteça, a gente está vendo o mundo se transformando num hospício mortal, onde não existe esse amor, esse trabalho interior. Existe somente o ciúme, que é a forma mental, psicológica, de tentar controlar toda essa energia sexual e psicológica, de apego, de medo. Porque quando não existe amor, você vê o mundo com medo. Medo de perder a sua parceira, o seu parceiro, o seu prazer. Porque o sexo, ele é uma exploração, a princípio, uma exploração. Veja, a natureza toda é uma exploração, não é uma relação. Relação é diferente. Relação humana, relacionamento, exige esse cuidado, esse trabalho, esse carinho, essa intimidade, confiança. E a partir daquilo que é essencial, de todas essas energias essenciais, das emoções, do sexo, você refina isso. Mas onde não existe amor, refinamento, existe apenas o ciúme. E tudo mais que acontece depois dele. E para piorar, essa força perversiva, psicológica, sobre a energia sexual, está trazendo ainda mais problemas. Antes você tinha talvez um ciúme de uma parceira, de um parceiro. Agora talvez o mundo inteiro se transformou em parceiro e ao mesmo tempo em perigo. E as borboletas já foram todas esmagadas. Você já viu uma borboleta morta por aí? Às vezes é mais fácil ver uma borboleta morta do que voando. E não se pode amar alguém morto, no sentido preso, trancado, controlado, vigiado, guardado. É isso que o ciúme faz. Não existe amor nessa situação. Você só pode amar, e amar só é bonito e verdadeiro quando existe liberdade e confiança. Quando não existe liberdade, não existe amor. É apenas medo, ciúme. Então, o grande problema da sociedade humana, ou da civilização, ou da colônia humana de protozoários, porque se um ser humano não ama, ele está abaixo da linha dos protozoários. Ele é feito para amar e não ama, ele está abaixo da linha dos animais. Os animais são inocentes. Então o grande problema é transformarmos a energia sexual e toda a energia emocional, raiz de nosso organismo, em amor, com autoconhecimento, meditação. O resto é papo furado. Você não conseguiria amar um objeto. E quando você tem ciúme, você transforma em objeto. A pessoa amada não é mais amada, nem pessoa. É um objeto possuído. Nessas circunstâncias, não existe liberdade, nem intimidade verdadeira, nem entrega, nem confiança. Não existe amor.
Ora, é muito fácil de ver. Na maioria dos casais que vem a mídia hoje em dia, você percebe. Bom, é que mídia é o ambiente de faz de conta. Então você fica ouvindo aquele papo furado daquelas pessoas e não sei a quem mais eles estão querendo enganar hoje em dia, né? Ficou bastante evidente que é superficial, estúpido, realmente abaixo da linha da inteligência dos animais. No entanto, sim, no mundo normal, fora da internet, você é capaz de ver casais que se amam, que se gostam, que têm intimidade. Você mesmo pode ser uma pessoa assim, ter uma relação assim. Isso não é de todo o impossível. Na verdade, as pessoas que juram que isso é impossível, que isso não existe mais, olha, amor é coisa do passado, mas não tem nada a ver com o passado. Não é uma coisa cronológica, é uma coisa presente. E é você que é que tem que ser capaz, não o mundo. Através do sexo, que é a energia que nos fez estar aqui, não há nenhuma outra energia, então não precisa pudor nenhum. Através da energia sexual é que se pode alcançar os picos mais altos do espírito. O ser humano pode celebrar o sexo, a paixão, pode fazer desse momento natural uma porta para o divino. Porque quando você ama uma pessoa, quando os corpos se tocam, com amor, com respeito, duas borboletas se tocam, né? Ou uma borboleta e uma flor, como queira imaginar, é uma coisa muito sutil e vai fundo, muito mais fundo que os próprios corpos conseguem atingir. Quando você ama uma pessoa, o ser humano sabe que a morte está próxima. Aquele amado, amada, vai partir um dia. Vocês vão se deixar um dia. Há alguma coisa que impede essa união por completo. Esta sacada, todos os namorados passam por isso. Todos os namorados passam por essa conversa. Quando eu morrer, no meu caso já aconteceu, minha esposa partiu recentemente, depois de 22 anos. Onde está o amor agora? Osho diz, Osho é um mestre falecido em 1990, bastante controverso e por isso mesmo interessante, bastante inteligente. Ele sabia mexer com a mente das pessoas, deixá-las com muita raiva. Mas se você entendê-lo bem, você vai perceber que ele está jogando com a mente das pessoas. Mas enfim, ele dizia, quando o amor e a morte se encontram, dentro de você, você se transforma. É disso que se trata a borboleta espiritual. Você é capaz de curtir todas essas manifestações energéticas do mundo, do sexo e das emoções. Mas você ama uma criatura e você quer entender como poderão estar juntos para sempre. E esse estar juntos significa realização. Então, um dos caminhos para encontrar Deus seria o amor, que é naturalmente presenteado a nós pela natureza, através da sexualidade, ou através da meditação, que é um caminho individual. Mas meditação está presente no amor. Meditação vem antes. Meditação acontece também enquanto os amantes estão se aprofundando. É uma maneira natural que a vida ofereceu às criaturas para elas terem a oportunidade de entenderem o que é real, afinal de contas. Mas agora, enquanto existe essa fuga desenfreada de tudo aquilo que é belo, e há toda aquela entrega fajuta pelos prazeres da vida, ou mesmo fuga dos prazeres da vida. Veja que interessante esse ponto. Se ouviu falar muito sobre os casamentos arranjados,
Na própria Índia tinha casamentos arranjados. As pessoas nem se amavam, elas ficavam juntas por obrigação. Os mais velhos, os pais, as famílias, controlavam isso tudo porque a paixão poderia ser perigosa para as famílias. As famílias, as classes na Índia não podiam se misturar, né? Isso podia ser perigoso. Então era tudo muito controlado. Isso foi feio. E aqui na América está acontecendo um fenômeno oposto que também é feio: o sexo livre. Só que olha só que interessante. O sexo livre, ele não precisa de amor, de intimidade, de tempo, de relação. Só que aos poucos isso vai dificultando, impedindo a sua capacidade de amar. E ela não volta mais. Alguma coisa se danifica. É muito perigoso neste sentido. Só que depois de tanto sexo livre, está acontecendo um fenômeno agora de isolamento. Meninos e meninas não estão mais se relacionando, estão com medo um do outro. Medo, ou seja, falta de amor. Não estão mais se apaixonando, gostando. E isso entra toda aquela simplicidade. Só que os papos que fazem as pessoas se afastarem não tem nada a ver com amor, tem a ver com dinheiro e outras bobagens. Entenda como é fácil destruir a mente humana, tão frágil, tão boba, tão besta, ainda mais quando se é jovem. Amor é coisa para quem é corajoso, é preciso coragem. Meditação, então, coragem também. Coragem de ser você mesmo, coragem de ser uma borboleta frágil nesse mundo sujo, nojento e asqueroso. Esse é o ponto de vista, o primeiro que se pode ter a respeito disso tudo, né? Uma primeira impressão, esse mundo é um bordel, cheio de pessoas cínicas, mentirosas, com o rei na barriga, loucas de vontade de amar e sem um pingo de coragem, capacidade e inteligência para isso. Porque amor é inteligência, a maior inteligência do universo. Mas é preciso um trabalho interior para fazê-lo acontecer. Temos muito a ser feito e tão pouco tempo. A vida é muito curta e você fica perdendo tempo com essas intrigas, com essas brigas, ciúmes, revoltas, reviravoltas sexuais, genéricas, bem isso, genéricas. E a sua capacidade de amar e de meditar vai se perdendo. O seu psicológico entra em parafuso, você brinca com os traumas, aquilo que você chama traumas, você brinca com esta dor, com esse sofrimento, com esta raiva, até que chega um ponto que você não consegue mais sair desse quarto escuro que você criou para você mesmo. E a vida acaba. Portanto, esteja atento, porque o amor está dentro de você. Cabe a você fazê-lo voar e florescer. E se você cultiva o amor dentro de você, muito em breve, cedo ou tarde, vão aparecer as borboletas. É natural. Até o próximo vídeo.